Pessoal, boa noite aí, né? Vou deixar essa aula gravada. Então, hoje eu vou dar ênfase à situação de aprendizagem 1, contexto 2, atividade 2, né? Vamos só compartilhar a tela aqui. É uma fala sobre, então, rolamento, né? É, então, vamos só entender aqui, né? Então, enquanto isso, na oficina da Siriema, né, com o trabalho rápido de Leonardo Flash, logo identificada a peça danificada, o rolamento. Então, contudo, o conserto do redutor não será tão fácil quanto parece. Sobre o estatuto desmontado, eu já estava começando a limpar os componentes. Então, veja, esse rolamento parece estar danificado. Então, será complicado. Melhor falar com o seu Brito, ele é mais experiente e entende bastante de rolamentos. Então, o Brito trabalha na área de manutenção há 40 anos. Se alguém pode dizer com segurança como consertar o redutor RD0501, se alguém é o Brito. Bom, que estranho. O Uri aconselha comparar o manual do fabricante com os desenhos de rolamento, mas com o redutor desmontado. Há algo bem estranho com esta peça. Então, o consenso entre Uri e Brit que provavelmente o problema do redutor era mesmo o rolamento. O Jovem aconselha proceder com a solicitação do produto, demorando e enviando a especificação técnica para o setor de compras, produzir o processo junto ao fabricante. Então, ao buscar a especificação técnica do produto, Yuri analisou um desenho representativo do redutor, contrário de um site de pesquisa, descobriu que os rolamentos deviam ser da empresa SKF. O problema é que não constava no desenho nem no corpo da peça o código específico do rolamento. Porém, uma importante informação já estava disponível no desenho e os rolamentos eram do tipo esferas. Então, aqui, pessoal, a gente vai precisar, então, sobre os rolamentos, né? Então, como que vinha a ser um rolamento, como fazer a escolha, como é classificado, como é o código, né, a padronização de rolamento e catálogos, né, que é também algo bem corriqueiro aí. Tudo bem que está aqui na área de projeto, mas isso é bem para fazer projeto, né, pessoal? Então, por exemplo, vai fazer um projeto de um eixo, um projeto de uma cal, você vai ter que saber especificar qual o rolamento, né? Bom, então, né, pessoal, toda máquina que possui eixos com giro constante e velocidade de rotação, né, geralmente alto, a gente usa, então, rolamento em mancais, né? E essa escolha do modelo e aplicação vai depender, então, de qual é a finalidade, quais são as condições de esforço, né, quais são as forças, os esforços solicitantes, né, temperatura de operação, né? Então, qual a temperatura que vai operar? Quais são as condições ambientais de trabalho? Se são partículas suspensas, vibrações externas, né? Então, se está num ambiente chamado hostil, né? Ou um ambiente que não tem tanto problema com desgaste, né? Que é de ambiente externo. Funcionamento, né? Uma velocidade de giro e a expectativa de útil desse rolamento. Então, né, vocês como profissionais, né, a gente como profissional, a gente tem que fazer uma escolha correta no rolamento, né? Mas também a relevância também do conhecimento de vocês, né? Para identificar também quando a solicitação da troca do rolamento dá motivos de vida útil, que na maioria dos casos se faz durante manutenção preventiva, né? Ou por mau funcionamento e quebra, faz a análise da fonte causadora, né? Para a gente buscar a causa correta, solução correta e sanar a recorrência do problema. Bom, então, os grandes fabricantes de rolamento, né, pessoal, vai fornecer, então, todos os dados técnicos de uma forma detalhada, então, para auxiliar na escolha do rolamento. Mas dominar os passos também para determinar a escolha demanda atenção e muito conhecimento técnico. Então, o sequenciamento, ele vai iniciar, então, na avaliação do espaço disponível para posicionamento de um rolamento, passando por diversos fatores de avaliação, como velocidade de atuação, vibrações, etc. Né? Por fim, finalizando o processo de especificação com a avaliação de instalação e remoção do rolamento. Quer ver? Vamos abrir aqui o fluxograma. Bom, então aqui, pessoal, eu tenho um fluxograma, né? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso é saber os desempenho e condições requeridas ao rolamento, né? Como eu falei, né? Quais são as condições, então, que esse meu rolamento vai estar submetido, as condições de operação e meio, dimensões e espaço para esse rolamento, né? Então, tudo que é de entrada para saber relativo a esse meu rolamento. Então, primeiro eu faço uma avaliação do tipo do rolamento. Então, ele tem um espaço permissível para o rolamento especificado? Qual a intensidade de direção da carga? Tem vibração de choque?
qual a velocidade de rotação e o limite de rotação. Tem desalinhamento com relação aos anéis interno e externo? A fixação é na direção axial, qual que é a disposição desse meu rolamento, né? Então, vou ter dificuldade para instalar e para remover, vai ter ruído e torque, rigidez, e qual a disponibilidade e o custo, né? Então, tudo isso aqui tem que ser avaliado. Feito toda essa avaliação, o próximo passo é definir do tipo, né? Definição do tipo e a disposição desse rolamento. Então, o que eu avalio nisso, né? As dimensões, então, do meu rolamento. Então, eu vou avaliar a máquina e vida de projeto, né? Então, com relação ao meu maquinário, qual que é a carga dinâmica ou estática equivalente, velocidade de rotação que vai estar submetida a esse meu rolamento, uma coeficiente de carga estática permissível, né? Isso aqui, então, vai variar de fabricante para fabricante, e a carga axial permissível, né? Em caso de rolamento, então, de rolos cilíndricos, né? Então, esse aqui é um tipo específico de rolamento, né? Feito isso, eu parto então para a definição das dimensões do meu rolamento. Então, com isso agora eu faço uma avaliação de precisão, que é a precisão de giro, se ele tem alta rotação, se tem variação de torque. Após isso, então, eu faço a definição da classe de precisão. Então, definição da classe de precisão, eu vou para de ajuste. De ajuste, então, eu tenho que vir aqui para outra coisa. Então, eu vou avaliar o ajuste sob condições de giro, intensidade e natureza da carga, condições de temperatura, material, dimensão e precisão. Isso tudo dentro, então, da avaliação da folga interna e dentro da classe de precisão. E eu também avalio a diferença de temperatura entre anel interno e externo, a velocidade de rotação, se tem desalinhamento entre o anel interno e o externo, a intensidade de pré-carga. Feito isso, agora eu passo para a definição da folga interna. Então, avaliando a minha gaiola do meu rolamento. Então, qual é a velocidade de rotação e qual é o ruído. Feito isso, agora então o próximo passo é a definição do tipo e material da gaiola, né? E ao mesmo tempo, paralelamente, eu também definição de material especial, de estabilização dimensional, de tratamento superficial e etc. Então, é dentro dessas condições especiais, a temperatura de utilização, qual o ambiente, né? Se vai ter, por exemplo, eu vou aplicar próximo ao mar, né? Se tem maresia, no vácuo, gás, os não produtos químicos, né? E também aperfeiçoamento da lubrificação do rolamento do meu mancal. Ao mesmo tempo, também eu faço avaliação do método de lubrificação, qual que é a temperatura de utilização, aplicado também a velocidade de rotação, então qual o método de lubrificação adequado, sistema de vedação e a manutenção e inspeção desse rolamento. Então, feito isso, né, agora eu faço a definição faço uma definição, então, das dimensões do encosto e o método de instalação e remoção. Então, qual sequência de instalação e remoção, quais são os dispositivos e as dimensões desse encosto. E, por fim, eu faço a especificação final do rolamento e os conjugados. Ou seja, né, pessoal, se vocês perceberam aqui, então, né, não é nada simples fazer uma escolha de um rolamento. Eu preciso, então, de avaliar todas as minhas variáveis todas as minhas variáveis aí de projeto e de onde eu quero aplicar esse rolamento, né? Não é simplesmente chegar no catálogo, eu preciso de um diâmetro tal. Tem que ver todas as especificações possíveis. Continuando, então, classificação de rolamentos, né, pessoal. Então, a escolha de um rolamento vai depender, então, essencialmente da sua aplicação. Então, por isso, então, vai ter a necessidade de um completo entendimento das forças, né? Que vai ter forças submetidas, né? A gente está lidando com um eixo em movimento, então já tem tanta carga estática quanto dinâmica, né? Tem que exportar o peso do eixo e tudo também relativo à inércia desse eixo, né? Então, precisa entender as forças atuantes e condições de funcionamento às quais o rolamento então, vai estar submetido, né? Então, por exemplo, a gente tem aí, a gente parte, por exemplo, de um fabricante que é a NSK, né? Então, por exemplo, não é recomendado adquirir um rolamento de rolos à agulha para uma aplicação onde vai ter esforços axiais, né? Então, por isso, isso vai reduzir, então, a vida útil, né? Vai causar, então, uma falha grave e vai afetar todas as partes da máquina. Então, aqui eu tenho um outro. Então, aqui, pessoal, ó, eu tenho. Então, por exemplo, aqui, ó. Ah, geralmente, alguns fabricantes têm essa parte de recomendação, né? Então, o símbolozinho, né? Então, a cara aqui, bom, tá muito bom. Bom, regular, precário, inviável, né? Ou seja, onde as aplicações aí pode ser usada ou não, né? Por exemplo,
das características aqui, se eu preciso de alta velocidade, então eu posso usar um rolamento fixo de uma carreira de esferas, ó, tá vendo? Então é muito bom, eu posso utilizar. Eu posso utilizar duas carreiras de esfera de contato angular para alta velocidade? Sim, mas eu não vou ter a mesma vida útil, por exemplo, de uma carreira de esferas, tá vendo? Então, a depender da minha aplicação, pode ser muito bom, ou sim, regular, ou simplesmente inviável, né? Então, por exemplo, fazer, por exemplo, uma axial de esferas aqui para uma carga combinada é inviável, né? Ou seja, não vai ser viável fazer isso. Em outra aqui, né, pessoal, por exemplo, é aplicável, porém deve permitir a fuga, dilatação ou contração do eixo. Então, por exemplo, o rolamento lado fixo, para uma carreira de esfera, sim, né? Mas, por exemplo, o rolamento lado livre, então, uma aplicação, porém, com restrição, né? Então, alguns, por exemplo, o NSK fornece essa espécie de tipo de característica e aplicação, antes de fazer uma definição de fato do rolamento, né? Bom, e além disso, né, pessoal, da classificação dos rolamentos, a gente também tem um código, né? Então, se vocês observarem no rolamento, tem geralmente uma combinação de letra com número, tipo um código alfanumérico, né, que vai identificar esse componente, né? Obviamente, né, cada letra e cada conjunto aqui vai indicar algo relativo às características do rolamento, né? Apesar de ter diferentes fabricantes, esse código ele é padronizado. Então, os grandes fabricantes de rolamentos aí, a SKF, FAG, NSK, etc., eles disponibilizam então seus catálogos de diversas formas, então digitais, meio impresso até consultas interativas. Então, por exemplo, utilizando o sistema de catálogo interativo da SKF, né, pelo site da empresa, a gente facilmente então consegue seguir os passos e encontrar o código de rolamento. Mas são importantes algumas informações, como o tipo de rolamento, esferas ou rolos e o arranjo interno, esferas não de contato angular, rolos cônicos, etc. Entretanto, caso não seja possível visualizar as características anteriores, é essencial saber as condições de trabalho que esse rolamento trabalhará. Então, esforços radiais simples, axiais mistos, etc. Principalmente as medidas básicas, que é o diâmetro interno, externo e largura, né? Então, o fabricante SKF vai ter as seguintes terminologias para um rolamento radial, que é o diâmetro externo D, o diâmetro interno B minúsculo e a largura B. Então, selecionando ou preenchendo os campos disponíveis, então vai encontrar o código e outros dados técnicos, né, que vão auxiliar na identificação do código correto do rolamento. Então, por exemplo, procura-se o código, né, de um rolamento no qual não existe numeração gravada. Sabemos apenas que se trata de um rolamento de esferas com diâmetro interno D de 3 milímetros, um diâmetro externo D maiúsculo de 10 e sua largura B, 4, né? Então, pelo catálogo, a gente encontra os códigos do rolamento Explorer 623. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter um passo a passo. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com som. E aí, pessoal, então deixa eu E pessoal, então aqui é um passo a passo para identificar um rolamento, né? Você pode ir pelo modelo ou pelos dados técnicos do rolamento, né? Como diâmetro externo, interno e largura, certo? Bom, então, né, o que que é para ser feito, então, na atividade 2? Então, vocês vão fazendo uma rápida medição, então o Yuri encontrou as seguintes medidas, então, diâmetro externo 37, interno 17 milímetros e a largura de 12. Então, com essas informações, será necessário buscar no catálogo SKF o código de rolamento de esfera simples.
Então, agora ajude o Yuri em conferir no catálogo da SKF um rolamento adequado para substituir na máquina e emita um parecer técnico, explicando o motivo da substituição do rolamento. Então, atente para a codificação e a nomenclatura do rolamento. Então, aqui, pessoal, vocês podem estar utilizando do site ou por aqui também, quer ver? Ó? Ah, deixa eu só ver aqui se tem aqui. Situação de aprendizagem. Vocês podem estar indo no site, deixa eu ver só o site aqui de novo, pessoal. Vou pedir aqui. Só no site anterior aqui, ó. É só ir aqui no site, ó, skf.com, ó, tá vendo? Nós vim aqui, ó, skf.com, certo? Aí vem aqui, ó. Aí pelo site aqui, vocês podem ir pelo vídeo, né? Deixa eu só. Aí tem os rolamentos aqui, deixa eu só. Não. E aí, pessoal, então vocês podem estar fazendo aí, certo? Aqui, ó, pelo menos pelo site aqui, vocês vão então lá em produtos, ó. Estão em produtos, ó, catálogo interativo, ó, rolamento, ó, então produtos. Agora mudou aqui, pessoal. Deixa eu só dar uma. Mas não tem aqui, pessoal. Eu vou disponibilizar para vocês aí na sala, ok? Então, isso aí, caso tenha alguma dúvida ou um questionamento, não deixe de procurar, ok? Tô aqui para ajudar vocês, no que necessário, for preciso. Então, isso aí. Vou desejar, então, a todos uma boa noite. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima.